Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá? E hoje eu queria trazer essa live aí, tá? De mais informação para vocês, tá? Tá esclarecendo um pouco as coisas para vocês que têm dificuldade, tá? Em compreender. Hoje sabemos que hoje em dia o tema aí é sobre religião vezes salvação. E hoje sabemos que existem várias religiões, tá? Várias denominações religiosas. E o que eu queria falar é sobre isso, tá, irmãos? Eu já peço que você que for entrando aí, tá? Se você puder compartilhar. Hoje em dia a gente sabe que tem religiões, tá? Que não acreditam em Jesus. Tem religiões que não acreditam em Deus. Tem religiões que não acreditam na volta de Jesus. Tem religiões que diz que o céu é aqui. Tem religiões que diz que aqui que não existe inferno. Tem religiões que diz que aqui é o céu e aqui morreu, acabou. Então, cada uma dessas pessoas, tá? Ela tem a sua interpretação, tá? Cada uma dessas religiões, ela tem uma interpretação. Só que outras religiões acreditam na intercessão dos santos, tá? Acredita que você pode orar por um santo lá, tá? De gesso, não vou citar o nome aqui, mas tu já sabe. Então, cada tipo de religião, irmãos, ela tem o seu argumento, tá? Algumas doutrinas são de homens, algumas doutrinas não têm fundamento nenhum, algumas doutrinas são da palavra, outras não são. Então, tudo isso, tá? Esses tipos de religiões tem às vezes confundido a mente das pessoas, até mesmo quando a gente vai evangelizar, tá? Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, às vezes passa alguém pregando uma coisa, aí depois já vem outro grupo de pessoas de outra denominação, já prega outra coisa diferente, então as pessoas ficam assim, eu prefiro ficar em casa, porque um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra. Então as religiões, ela tem tirado, irmãos, o foco da salvação, tá? Porque algumas religiões, ela retrocede a palavra de Deus, ela camufla, tá? A salvação, negando o que Cristo fez, o sacrifício que Cristo fez, negando a divindade de Jesus, tá? Jesus Cristo, que veio em carne, foi homem, foi Deus ao mesmo tempo, tá? Então, tudo isso tem confundido a mente das pessoas, tá? Então, eu queria deixar aqui bem claro para vocês que eu quero fazer o máximo possível para não ofender nenhuma religião, tá? E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, um conselho que tá? Eu queria dizer para os irmãos também que quando eu me converti, tá? Eu não tomava escola bíblica, tá? Eu não ia para as escolas bíblicas, dificilmente eu não ia para os estudos bíblicos. Então, tudo que eu queria, tá? Era aprender isso aqui, ó, a palavra de Deus, tá? Tudo que eu queria. Dificilmente eu ia para os estudos bíblicos, tá, irmãos? Então, tudo que eu aprendi, eu chegava em casa, pedia o Espírito Santo de Deus, orava, jejuava e pedia a Deus para ele me abrir o entendimento da palavra de Deus, tá? Por quê, irmãos? Porque a gente precisa do entendimento dele, ó, do Pai, vindo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque talvez se eu tivesse tomado estudo bíblico, talvez se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje tivesse sido por causa da igreja, talvez se quando eu viesse pregar, viesse falar, as pessoas vão dizer, ali está com a mente formada, ali está com a mente já feita, como as pessoas dizem, tá? Então, eu não participei disso, Deus é testemunha disso, raramente eu ia, tá? Então, todo o conhecimento que eu tenho hoje, um pouquinho que eu tenho, foi dado por Deus, tá? Eu orava, pesquisava, jejuava. Então, o conselho que eu dou para todos os irmãos, tá? Independente de qual seja a religião, se você segue alguma religião, se você ainda não é, se você ainda não é conhecedor da palavra de Deus, mas você tem a sua Bíblia dentro de casa, tá? Eu aconselho, irmãos, você drobar seu joelho no chão, tá? E conversar com Deus, Pai,
me revela a tua palavra. Assim como um salmista falou, tá? O salmista Davi falou: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, tá? Porque lá no livro de Coríntios, irmãos, a gente vê que o apóstolo Paulo ele diz que as coisas espirituais só pode ser compreendida por quem é espiritual, ou seja, quem está numa dimensão espiritual. O homem carnal ele não entende as coisas de Deus, tá? Porque ela se examina espiritualmente, tá? Então, por isso que eu estou lhe dando esse conselho, tá? Para você não ficar com sua mente cheia de coisa de religião, de doutrina, dentre outras coisas, tá? Então, eu aconselho, o conselho que eu dou para os irmãos, tá? É orar, jejuar em cima disso, pedir para o Senhor, tá? O Espírito Santo de Deus abrir o seu entendimento, como ele fez com os discípulos, abrir o entendimento para você compreender as Escrituras, para que você possa ter a compreensão, ó, de lá do céu, para que o Senhor ele possa revelar para você o que o Evangelho quer com você, tá? O que o Senhor Jesus ele quer na sua vida, qual é o projeto que ele tem na sua vida, se é morar aqui, se é te deixar aqui, se é te levar para o céu. Então tudo isso, irmãos, você aprende através do Espírito Santo de Deus, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem várias religiões, irmãos. Então, talvez, se eu fosse falar aqui o que eu aprendi, como eu sou de uma, entre aspas, de uma religião, tá? Cristã. Então, se eu fosse falar aqui para vocês o meu jeito de pensar, você ia dizer, ah, ele está pregando coisa da religião dele, ele está pregando coisa da igreja dele, ele tá pregando o que ele aprendeu com o pastor dele. Então, por isso que eu estou falando para vocês, tá? Por experiência, tá? Busquem de Deus, tá? Busquem de Deus, peça o discernimento, peça o entendimento a Deus, tá? Não estou dizendo que o seu pastor está ensinando a você da forma errada, não estou dizendo que não é para você ir para os cultos de doutrina, que não é para você ir para os cultos de estudo bíblico. Não, ao contrário, tá, irmãos? Isso é muito bom, muito edificante, tá? Eu estou falando geralmente para as pessoas que ainda não seguiu o caminho do Senhor, tá? Justamente por conta das religiões, tá? As religiões têm confundido muitas pessoas, têm confundido muito a cabeça das pessoas, tá? Então, o conselho que eu dou para os irmãos, tá? Como hoje um pouquinho de entendimento que eu tenho, é que você venha pedir direção a Deus, ó, aqui, ó, dentro da palavra, tá? Comece a ler. Se você não tiver entendimento, vá jejuando, vá orando, tá? Se consagre, fale com Deus para Deus te revelar a palavra dele, tá? Porque o que mais a gente vê aí são as religiões tirando o foco, tá? Do evangelho, tá? Tirando o foco do evangelho. Então, às vezes a gente está falando, a gente está pregando e as pessoas estão dizendo, ah, isso aí é o que a religião deles diz, isso aí é o que a igreja deles diz, tá? Então justamente por isso, irmãos, tá? O que eu aconselho a você é ler a sua Bíblia em casa. Se você tem uma Bíblia na sua casa, mas você não vai para igreja nenhuma, você não vai para nenhuma denominação religiosa, tá? Abra a sua Bíblia, irmão, na sua casa. Comece a ler na sua casa. Comece pelo Evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante, para você entender o propósito que Deus tem na sua vida, para você entender o que é que Ele quer com você, o que é que Ele quer com a nação, tá? Com a nação, com o povo que Ele próprio criou. Então, nada melhor, irmão, do que você mesmo, tá? Você mesmo compreender isso, tá? Por quê? Porque talvez se eu falar para você, você vai dizer que eu estou falando coisa da minha religião, da minha igreja, o meu pastor que está fazendo a minha cabeça e dentre outras coisas, entendeu? Então você mesmo, abrindo a sua Bíblia em casa, orando, jejuando, se consagrando em cima disso aí, ó, Deus vai abrir o seu entendimento e o próprio Deus, ele vai mostrar para você, ele vai abrir o entendimento para você, tá? E ele vai te mostrar o que é que ele quer com você, tá? Qual é o propósito dele de ter deixado o evangelho dele sobre essa face da terra, tá? Então, esse é o conselho que eu dou para você, irmãos, tá? E para a nossa meditação, tá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Livro de Tiago, tá, irmãos? Cartas de Tiago, capítulo 1, versículo 26.
tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Que diz, ó, se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a sua religião não tem valor nenhum, tá? Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Agora vamos para o 27. A religião pura e sem mácula que o nosso Deus Pai aceita é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e na sua dificuldade manter-se incontaminado com o mundo, tá? Isso aqui foi escrito lá para os primitivos, tá? Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que hoje em dia, tá? Os órfãos, a maioria já tem uma casa que acolhe eles, que cuida deles. As viúvas também, tá? Porque naquela época as viúvas eram rejeitadas, tá? Então hoje em dia as viúvas, a maioria já casa, tá? A maioria recebe salário. Então hoje em dia isso aqui não tem mais necessidade, tá? Então eu queria deixar também para vocês aqui livro de Atos, tá? Livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11, tá? Eu peço que vocês meditem, vocês leiam o versículo 11 todinho, tá? Para vocês compreender a respeito de que, tá se falando no versículo, tá? E cá embaixo no versículo 26 diz: e tendo encontrado, o levou a Antioquia durante 1 ano e se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. E em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso aqui está escrito no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, tá? Então, cristãos é um grupo de pessoas, tá? Que processa a mesma fé, que tem a mesma crença, tá? E que acredita no que está escrito segundo o Evangelho de Jesus, tá? Então, a gente vê aqui, irmãos, que os primeiros discípulos, tá? Como foi aumentando, tá? Um volume muito grande, o número de discípulos, o número de pessoas que se converteu, aceitaram Jesus. Então aqui a gente vê que a igreja de Antioquia, tá? Ela foi fundada a primeira vez e como várias pessoas se converteram ali naquele lugar, eles estavam ali reunidos, aprenderam, cresceram na graça e no conhecimento e aí foram chamados a primeira vez de cristãos, tá? Isso aqui é o que está escrito, tá, irmãos? Então, eu peço que você medite nisso, tá? Peço que você medite nessa palavra aqui no livro de Atos, tá? Então, nada melhor, irmão, do que a própria palavra de Deus para ela nos revelar, tá? Para ela nos revelar quem são os verdadeiros, quem são os falsos, tá? Porque até mesmo a gente sabe que hoje em dia qualquer coisa que a gente fala as pessoas chamam de intolerância, tá? A intolerância religiosa, não pode, o irmão não pode falar mal de outra religião, não pode falar dos erros. Por quê? Porque justamente por isso que eu expliquei a vocês, porque pela falta de compreensão das pessoas, e aí se a gente falar algo, tá, que aqui determinada religião está fazendo que está errado, que não está em concordância com a Bíblia, e aí as pessoas começam a chamar a gente de intolerante, preconceituoso, não tem nada a ver, cada um tem sua religião, cada um segue o que quer, isso, aquilo, outro. Então as pessoas sempre costumam falar isso, tá? Então é por isso que eu tô falando, você mesmo tem que ler a Bíblia para você mesmo saber a verdade, tá? João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então tudo que você precisa conhecer, irmãos, está aqui, ó, dentro da palavra de Deus, tá? Dentro da palavra de Deus. Como Paulo diz, para a gente não ficar acreditando em conversas bonitas, palavras bonitas, palavras persuasivas de homens, tá? Que não tem fundamento nenhum, tá? Então Paulo ele deixa muito claro para a gente não acreditar em muitas conversas que muitos falam por aí. Então, por conta disso, é por isso que eu falo para vocês, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia para vocês entenderem o caminho da verdade, para vocês conhecer a verdade, tá? Porque quando a gente fala alguma coisa que outras denominações, não estou dizendo que só a minha denominação é a certa, que é a santa, não, irmãos, tá?
Eu estou falando do Evangelho, tá? Eu estou falando do Evangelho, da interpretação, tá? Do Evangelho, tá? Então você precisa do Espírito Santo de Deus para você poder interpretar o Evangelho, a palavra de Deus, da maneira correta, tá? Para você não ficar somente acreditando em conversas de homens, tá vendo? Eu espero que eu esteja bem claro, que vocês estejam me entendendo, me compreendendo, tá? Então, irmãos, quando a gente fala algo para determinada religião, para determinada igreja, que isso assim, assim, que vocês estão fazendo, isso é errado. A Bíblia diz assim, 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 que você não pode fazer isso. Aí as pessoas logo falam, a religião cada um tem a sua, não se discute. Então, justamente por isso, irmão, as pessoas não querem ler a Bíblia, não têm a compreensão. E aí, quando a gente que tem um pouquinho de conhecimento vai falar, as pessoas chamam a gente de intolerante, tá? Fulano de tal é intolerante, tá? Isso não é intolerância, irmãos, tá? Falar a verdade nunca foi intolerância. Falar a verdade nunca foi intolerância, tá? Então a gente temos que respeitar, mas também nós não podemos deixar de falar o que está escrito, tá? Quer as pessoas achem como intolerância ou não, a gente temos que falar o que está escrito dentro da palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, tá? Então a palavra de Deus nos diz lá no livro de João: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim, tá? Porque dele vos escolhi. É por isso que o mundo vos odeia, porque o mundo não vos conhece. Mas vós me conheceis, porque vós está em mim e eu estou em vós, tá? Então é por isso que o mundo vos odeia. Então, pela falta da compreensão do que está escrito, tá? Então as pessoas não podem odiar o Evangelho, mas odeia eu e você, que a gente anuncia o que está escrito, tá? Então as pessoas chamam a gente de intolerante, ignorante, preconceituoso e dentre outras coisas que as pessoas costumam falar aí pela falta da compreensão da palavra, tá? Então isso aí foi o que eu queria falar para vocês, tá? Eu espero que tenha sido de grande valia, de grande edificação para as vossas vidas, tá? Peço que você compartilhe, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí que vão ver esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Que a mão do Senhor venha estar sempre com você, te ajudando. Que o Espírito Santo de Deus possa estar abrindo entendimento para você, assim como ele abriu o entendimento na vida dos discípulos, assim como ele abriu o entendimento na vida, louvado seja Deus, lá no livro de Salmos, lá abriu o entendimento de Davi, tá, de Salomão, para poder compreender as Escrituras, e os demais profetas, os demais discípulos, que o Senhor abriu o entendimento para eles compreender, tá, e estar atento para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a paz seja com todos.